Isaías 15. Profecia contra Moabe. Profecia contra Moabe. Certamente numa noite foi destruída Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente uma noite foi destruída Ki de Moabe e foi desfeita. Vai subindo a Benjamim e a Begite e a Dibom aos lugares altos para chorar por Nebo e por Medeba. Clamará Moabe, todas as cabeças ficarão calvas, toda a barba será rapada. Cingiram-se de sacos nas suas ruas. Nos seus terraços e nas suas praças todos andam gritando, choram abundantemente. Assim Esbom como Eleale andam gritando, até Jaaz se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, a sua alma lhe será penosa. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos foram até Zoar, como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oronaim levantam um lastimoso pranto, porque as águas de Nirim serão pura assolação, porque já secou o feno, acabou a erva, e não há verdura alguma. Por isso a abundância que ajuntaram e o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão. Porque o pranto rodeará aos limites de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Berlim chegará o seu lamento. Porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra o restante da terra. Isaías 16. Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Sela, no deserto até ao monte da filha de Sião. De outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como aves perdidas lançadas fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo. Põe a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite. Esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. Habite contigo os meus desterrados, ó Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim. Destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue, busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbecíssimo, da sua altivez e da sua soberba, do seu furor, porém as suas mentiras não serão firmes. Portanto, Moabe clamará por Moabe. Todos clamarão, gemereis pelos fundamentos de Ki Aresete, pois certamente já estão abatidos, porque já os campos de Esbom enfraqueceram, como também a vide. De Sibna já os senhores das nações quebraram as suas melhores plantas, vão chegando a Gezer, andam vagueando pelo deserto e os seus ramos se estenderam e já passaram além do mar. Por isso plantearei com o pranto de Gezer, de Jazer, a vinha de Sibna, regar-te-ei com as minhas lágrimas, o Esbom e Eleale, porque o júbilo dos teus frutos de verão e da tua cega desaparecerão. Assim que já
se tirou o folguedo e a alegria do fértil campo, e já nas vinhas se não canta, nem júbilo algum se faz. Já o pisador não pisará as nuvens nos lugares, e já fiz cessar o júbilo. Pelo que minhas entranhas fazem ruído por Moabe como harpa, e o meu interior por que hereses. E será que, quando virem Moabe cansada nos altos, então entrará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá. Esta é a palavra que o Senhor falou contra Moabe desde aquele tempo. Porém agora falou o Senhor, dizendo: dentro em 3 anos, tais quais os anos de jornaleiros, então se virá envelhecer a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o seu resíduo será pouco, pequeno e imponente. Isaías 17. Profecia contra Damasco e Efraim. Profecia contra Damasco. Eis que Damasco será tirada, já não será cidade, antes será um montão de ruínas. A cidade de Aroer serão abandonadas. Hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem que alguém os espante. A fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco. O restante da Assíria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia será diminuída a glória de Jacó, a gordura da sua carne ficará emagrecida, porque será como o segador que colhe a cana do trigo e com o seu braço cega as espigas. Será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. Porém ainda ficarão nele algumas espigas, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor, Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador. Os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram os seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens. Naquele dia, as suas cidades fortificadas serão como lugares abandonados no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados perante os filhos de Israel, e haverá assolação, porque te esqueceste do Deus da tua salvação, não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Portanto, farás plantações formosas e assentarás nelas videiras importadas. No dia em que as plantas as farás crescer, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da angústia e das dores insofríveis. Ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e elas fugirão para longe. Serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento, e como que rola, levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, mas antes que amanheça, já não existe. Esta é a parte daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Isaías 18. Ai da terra que ensorbreia com as suas asas, que está além
dos rios da Etiópia. Profecia contra a Etiópia, que envia embaixadores por mar, em navios de junco sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a um povo de elevada estatura e de pele lisa, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se alvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente depois da chuva, como a nuvem do orvalho do calor da cega. Porque antes da cega, quando já o fruto está perfeito, e passada a flor, as uvas verdes amadurecem. Então com foice podará os galhos e tirará os ramos e os lançará fora. Serão deixados juntos às aves dos montes e aos animais da terra. Sobre eles veranearão as aves de rapina. Todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos exércitos, um povo de elevada estatura e de pele lisa, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos exércitos, ao monte Sião. Isaías capítulo 19. Profecia contra o Egito. Profecia contra o Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, entrará no Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterão no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, cada um pelejará contra o seu irmão e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino, e o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior. Destruirei o seu conselho, eles consultarão aos seus ídolos, seus encantadores e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. E secarão as águas do mar, o rio se esgotará e ressequirá. Também os rios exaltarão mau cheiro e se esgotarão. Secarão os canais do Egito, as canas e os juncos murcharão. A relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado junto ao rio secará, será arrancado e não subsistirá. Os pecadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, os que tecem pano branco. Os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza da alma. Na verdade, são loucos os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios, conselheiros de Faraó, se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Notifiquem-te agora ou informe-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos tornaram-se os príncipes de Zoan,
Enganados estão os príncipes de Nofe. Eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio dele um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito. E não aproveitará ao Egito a obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de levantar-se contra eles. A terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar, assombrar-se-á por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão um juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma se chamará Cidade de Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. Uma coluna se erigirá ao Senhor junto da sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhe enviará um Salvador e um protetor que os livrará. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará. Então se converterão ao Senhor. Ele atenderá às suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, os egípcios irão à Síria, e os egípcios com os assírios cultuarão juntos. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança.